Olá, seja muito bem-vindo, caríssimo telespectador, ao programa Mídia Cidadã, que semanalmente debate comunicação e cidadania. Nesta edição, nós recebemos aqui um sujeito que militou por muito tempo, e ele vai explicar essa sua passagem, na macropolítica. Assessorou figuras proeminentes, como Ulisses Guimarães, Mário Covas e tantos outros. Mas hoje eu o reencontro como capelão e presidente da ONC, a Ordem Nacional de Capelania Cristã. É isso mesmo, meu amigo Nathan Chaves? Obrigado, Fabinho. Mas você só quer me fazer recordar das coisas antigas, passadas, década de 1980 e 90. É verdade. Quem está aí nos assistindo, nos reconhecendo, o Dr. Ulisses Guimarães durante 25 anos e Mário Covas até o passamento dele, né? Foi épocas, não me arrependo. As coisas que eu me arrependi com Deus foram outras, entendeu? Foram depois dessas duas mortes, né? As pessoas que já estão, inclusive, na cadeia. Eu acho que Deus conseguiu me dar esse livramento, entendeu? E estamos aí, como você falou, há 10 anos como missionário e agora como capelão, assumindo a presidência da Ordem Nacional de Capelania Cristã. Nós vimos, parece que caiu a ficha, que mais valia trabalhar para o reino e conquistar almas, entende? Nathan, e o que é um capelão? E o que é este ato, essa atividade de capelania? Eu te agradeço. Primeiro, você ter me convidado para esse programa. A capelania está tomando um vulto e é bom que aconteça isso. A Ordem Nacional de Capelania Cristã está para o capelão como a OAB para o advogado. Tá. Para ficar bem claro o que é. A capelania nasceu lá pelo 3º século depois de Cristo. Era um soldado chamado Martinho de Tours, de Constantino. E, Fabinho, por que me parece, ele estava passando numa vila, ele viu um mendigo passando frio. Naquela época na Europa era muito frio, como hoje também, né? E ele tirou a capa, ele tinha uma capa vermelha, ele rasgou essa capa e deu a metade e colocou de cima desse mendigo, Martinho. Não é Martinho Lutero, Martinho Lutero. E essa capa serviu para esse mendigo se aquecer. Nessa mesma noite ele teve um sonho com Jesus. E ele transmitiu isso a Constantino. E que Jesus mostrava que ele, Jesus, usava aquela capa. Então, naquele momento, ele estava transfigurado. Ele tinha feito isso por Jesus. Ele tinha feito isso por uma instituição de sentimento e pegou aquilo. Bom, o restante da capa que ficou com ele ficou guardado por Constantino. Constantino usava como se fosse uma capela. Olha. E o nome capela é um diminutivo de capa pequena, capela, em italiano. E isso veio durante anos. Um dos mais, assim, que o povo gosta de lembrar, eu também, foi Napoleão Bonaparte. Napoleão andava com duas figuras ao lado dele, Fabinho. Um era um médico, clínico geral, e o capelão. Ele andava, vocês lembram a história disso, com a mão no estômago. Sim. Por quê? Porque ele tinha dores de estômago violenta, e o médico cuidava dele. E quem cuidava da alma? O capelão. Toda vez que ele enfrentava uma batalha, ele se aconselhava com o capelão, pedia, e o capelão falava com a tropa. Como a medicina evoluiu, hoje nós temos vários médicos com várias especialidades, a capelania também. Então hoje nós temos ortopedista, clínico geral, coração. A capelania hoje nós temos escolar, hospitalar, nós temos prisional, empresarial, que está surgindo com grande força, esportiva, veja aí os times no norte-americano, nos Estados Unidos, time de futebol americano, é o último que ganhou a Copa deles, tinha 3 capelães lá dentro. Tá? Então nós temos também uma importante adventícia, que é o quê? De adventos que acontece. Por exemplo, essa coisa que está vindo gente da Venezuela para o Brasil, nós temos capelães lá trabalhando. Tá? E a capelania, a mãe de todas, que eu não posso deixar de esquecer de falar, que é a capelania militar, que originou, como eu estou contando, essa que hoje é uma das ferramentas que nós temos. Tá? Você citou capelães? Capelães. Capelães fora do Brasil. Sim. E aí eu quero que você me diga a diferença entre capelão e a figura mais conhecida, pelo menos por mim, Sim. missionário. Sim. Né? Qual que é a diferença básica? Que o missionário, você vai me corrigir, é aquele que vai pregar uma determinada doutrina, filosofia, religião num determinado local. Você vai me explicar. Mas antes, como é que vivem esses capelães? Porque eles dedicam tempo da sua vida. Eu creio que muitos, se não integralmente, mas boa parte da vida deles, como é que se mantém? Como é que funciona isso?
Você me dá a oportunidade de falar que, depois dessa introdução que você colocou, ocupei vários cargos públicos, inclusive o último deles, presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, do CESP. Hoje eu vivo 100% integral para a obra. Eu não ganho de nenhum lugar. E aí, Natan? E tal qual você, outros capelães. 80%. Mas 80%. Como é que vocês se mantêm? Como é que é? São ofertas que a gente chama espontâneas de pessoas, de amigos. Eu vou aqui confidenciar, você mesmo já me ajudou. Né? Com passagem de trem, de metrô. São dessa maneira. Você vai num hospital, você come com os médicos. Você vai numa prisão, você vive com os agentes penitenciários. E você vai levando a obra. Veja bem, essa pergunta é boa que você falou do capelão, porque capelão não é pastor e não é missionário. No entanto, você pode ter pastores e missionários capelães. Tá. Capelão você não vai encontrar na Bíblia, nas Escrituras, a palavra capelão. Você vai encontrar bispo, apóstolo, pastor, presbítero, né? Mas a palavra. Mas nós nos baseamos em Mateus 25, dos versículos 30 a 40, aquele que dá assistência. É isso que nós damos. Capelão dá assistência religiosa. O que é religião? Religião, pelo latim antigo, é religar o homem a Deus. Então você vai nesses locais específicos religar o homem a Deus. E aí você falou bem, você não leva a doutrina, você não leva a denominação. Eu não vou lá para evangelizar. Abrir uma igreja, por exemplo? Não vou. Aliás, pela ética, pelo Código Nosso de Ética da Ordem Nacional Capelania Cristã, você está proibido de falar com a denominação. Você veja que eu estou aqui conversando com você me falou que eu sou capelão missionário. Não estou falando da denominação. Não, embora você congregue numa comunidade, numa igreja. Igreja Batista Memorial de Alphaville. Tá. E todos lá me conhecem, como membro, ministro da igreja. Tá. E te digo mais, sabe como é que eu congrego na Igreja Batista Memorial de Alphaville? Como? Eu estou no estacionamento. Porque a capelania não tem nada a ver. Uhum. Vou agora, se Deus assim permitir, implantar várias capelanias. A ideia é essa. E só um registro, desculpa abrir o parênteses, o Natan é um pregador inspiradíssimo. Eu já tive a oportunidade de ouvi-lo, ele é uma pessoa com uma verve maravilhosa, fala muito bem, é muito, intelectualmente desenvolvido, mas, por exemplo, nessa comunidade, nessa igreja, você está lá no estacionamento. Eu estou no estacionamento. Agora, isso que você falou, você vê por que Deus me levantou, de onde me levantou. Prega para jovens, né? Isso, exato, um dos seus chamados é esse. É esse. Foi na Fundação Casa. Eu sou capelão prisional, hospitalar e escolar. E eu gosto disso. Eu vou pregar dentro das prisões, dentro da Fundação Casa, dentro dos hospitais. Pregar no sentido de falar a palavra, da assistência religiosa. Tem locais, por exemplo, na Fundação Casa, que eu não posso entrar com a Bíblia. Quer dizer, ou eu tenho de cabeça ou não. A instrução da Bíblia. Mas você falou bem, Deus me levantou por causa disso. Eu tenho o talento de ter feito política partidária, de subir palanque, de abrir o comício das diretas. Já fui eu que abri, né? MDB jovem. Do lado desses que hoje estão presos, né? Então, Deus me levantou com esse talento para poder hoje fazer a obra. Essa pergunta é fatal que você está falando, porque você provavelmente vai encontrar um capelão na sua frente, saiba, ele não está ganhando. E ele precisa, talvez, de algum apoio que você possa dar. Necessariamente não é nem dinheiro. Claro, é isso. Você entendeu? Mas alguma ajuda, algum espaço, algum mantimento. Mantimento, roupa, como o próprio Martinho Tur. Ele prestou a capa. Natan, desde a história do surgimento da capelania, que eu desconhecia, me fez relembrar o evangelho, mas vivido. Por exemplo, quando você falou da história, de como surgiu, sim, me lembrou a parábola do bom samaritano. Também. Que Jesus contou. Também, exato. Quando você falou da condição do capelão, que ele é instruído se é a escolha dele, se ele entende, sim, que é a missão, o chamado dele, ele não fazer daquilo uma profissão, me lembrou Jesus, quando, querendo ir para Jerusalém, antes queria dar uma passada por Samaria, onde não era muito bem-vindo, e ele falou, vão lá, mas não levem, falou para os apóstolos, não levem nada. Vocês vão depender das pessoas. Exato. E se alguém te tratar mal, chacoalha a sandália, deixa a terra lá e segue caminho. O outro lado dessa passagem qual é? Aquele que te receber, você deixa a graça e a paz. É isso que nós levamos. Mas é importante, Fabinho, me permite esse espaço valoroso. Por favor. A capelania está tomando um vulto. Por quê? Veja, há 2 meses atrás, praticamente, Billy Graham morreu. Verdade. Billy Graham foi capelão de 4 presidentes da República dos Estados Unidos. 4! Outro dia a Record fez um comentário, uma entrevista grande, do capelão que assumiu no lugar dele.
que está indo, inclusive, para o Congresso. Então, veja, em países mais desenvolvidos, você tem um capelão para dar... Ó, se Napoleão Bonaparte tinha um homem desse do lado, por que você, que é um dirigente municipal, estadual, não pode ter um capelão? E muitas vezes é voluntário. Faz questão de te ajudar. Mas em que momento, Natan? Naquele momento, sabe que você está numa situação, por exemplo, essa greve dos transportes aí que teve. O que eu faço? Olha, a visão que você tem é essa, como capelão. Passa para ele tomar a decisão. Mas é importante dizer o quê? Estão começando a surgir cursinhos, né? Tem que ter, né? Nós estamos chegando na fase que Jesus já está retornando e só quem não quer ver. Então, cursinhos para fazer capelania. Eu quero dar de primeira mão aqui no seu programa algo que a ONC, a Ordem Nacional de Capelania Cristã, está lançando rapidinho, vocês podem ver pelo nosso site. Nós vamos lançar um aplicativo que vai ter essas capelanias com 18 horas de curso, cada capelania, de graça. Porque está começando a surgir, sabe aqueles cursinhos? Sou capelão. Aí o cara tira uma credencial que parece, né? Credencial não, carteira. A ONC não dá carteira, a ONC dá credencial. Quer dizer, ela te credencia a dizer, sou um capelão treinado. Então nós temos 3 tipos na ONC. É o capelão auxiliar, que você tem 18 horas de curso, como se fosse um curso técnico, que você auxilia um capelão, que pode ser um capelão pleno. O que é o capelão pleno? Um advogado, um engenheiro, um agente penitenciário, que já tem um curso superior, ele faz um curso de 18 horas, então ele já está no meio. E o outro é o quê? Aquele que, como nós, estudou teologia, fez alguma pós-graduação em missiologia, ou própria capelania, já fez um curso, tá? É um reverendo, por assim dizer, ou pastor, e aí você, então, aglutina. Então, nós temos capelão auxiliar, capelão pleno e capelão sênior, que é esse último. E todos nós cobramos, a ONC cobra o quê? Os diplomas e os cursos. Então, agora está surgindo um bocado de cursinho aí. Nós estamos, primeiro, credenciando cursos que são, de fato, reais, que dão 18 horas no mínimo. É o mínimo, Fabinho, para você entender. Por quê? Metade é teologia, o que você tem que ter de Bíblia, e o outro é a técnica. Você vai falar para mim, não tem como técnica. Quando eu aprendi com o capelão hospitalar, o Jared, grande amigo meu, que é da minha diretoria, ele me ensinou, até cuidado. Você vai no hospital, você não pode sentar na cama do médico, da pessoa doente. E pasmem, eu vou contar uma coisa aqui para vocês no ar. Um caos. Olha, a minha mãe faleceu há 2 anos atrás, eu fui visitar ela no servidor público. E sentei na cama. Daqui a pouco eu orando por ela, comecei a ver que ela estava meio roxa, Fabinho. Falei, meu Deus, a oração está fazendo efeitos, não sei o que é, eu acho que Deus já está chamando. Aí quando eu olhei para baixo, rapaz, eu tinha sentado no tubo do oxigênio. Então, é os macetes que quem faz a capelania vai dizer para você, não senta, lava a mão, não entra com a tua Bíblia fedendo, aquela que você vai para o culto, dentro do hospital não pode, entendeu? Então, essas coisas. E existe algum tipo, Natan, de regulamentação, ordem, enfim, alguma coisa até para normatizar a atividade, a questão dos cursos, como é que está isso? Se é uma demanda da classe? Existe uma demanda muito grande. Por quê? Porque agora nós estamos com uma luta, que você me permite também falar no teu programa, que é pelo ensino religioso na Base Nacional Comum Curricular. Tá. Já fizemos passar, no ano passado, para o ensino fundamental 1 e 2. E agora nós estamos lutando para o ensino médio. Isso é federal? Isso é federal. O que vai acontecer? Então, nós vamos querer que os nossos capelães escolares estejam lá dando aula. Tá. A esquerda acéfala, me permite chamar, porque eu vim da esquerda, eu sei como é que ela é acéfala. Acéfala é quando não tem nada no céu. Colocou uma vírgula e dizendo o seguinte, mas para dar ensino religioso você tem que ter ciência de religião. Não, senhor, está errado. Você tem que ter teologia, você tem que ter ensino religioso, você tem que ter capelania, mas não ciência da religião só. Sabe quantas universidades e faculdades tem no Brasil que dá ciência de religião? Não passa de meia dúzia. Então não dá. Eu estou falando do professor de lá do Nordeste, sabe, que quer dar ensino religioso, ele não vai ter um curso desse, vai pagar. Então a demanda está aumentando, porque nós já fizemos passar Fundamental 1 e Fundamental 2, e agora estamos lutando para o médio. Isso vai chamar atenção para a capelania escolar. Como também para hospitalar, meu caro, vários hospitais particulares já tem capelão lá dentro. O Mackenzie, uma das maiores instituições de ensino nossa, tem capelania dentro da universidade e para o ensino fundamental e médio. Você vê como... Mas não aparece, porque nós não fomos feitos para aparecer. A diferença, eu esqueci de complementar, entre pastor e capelão é que o pastor, ele está voltado doutrinariamente, como você bem falou, para cuidar de um rebanho da igreja. Ele tem que preparar mensagens para passar essa doutrina. Nós não, nós temos que dar assistência a você, que às vezes você pode ficar doente. E eu vou na tua casa orar por você. Acabou, é o capelão Natan chegando. E outra, o capelão une.
une denominações. Por isso que nós lançamos agora o Comitê Nacional pelo Ensino Religioso, com a capelania militar, grande companheiro meu, reverendo Aloysio, que está em Brasília também. Ele representa todos os capelães militares, um número espetacular, quase 9.000 capelães militares no Brasil, para você ter ideia. Nós estamos aí chegando na capelania civil, a que eu represento, quase 4.000. Natan, existe algum censo, a gente tem alguma condição de dizer quantos capelães existem no Brasil, ou congregados na ONCC, na ONC, né, mais conhecida como ONC, que a gente já vai falar dela? Nós estamos fazendo um recadastramento agora, já aproveitando esse gancho. Nós tomamos posse e estamos movimentando. Agora existe uma tecnologia a favor nossa, né, Fabinho? Então dá esse programa seu mesmo. Nós estamos pedindo para as pessoas entrarem no nosso site oncc.org.br, oncc.org.br, olha lá, está lá, e começar a pedir para o nosso secretário, Fausto Laureano, fazer um recadação. Tem muita gente, vamos dizer assim, a ONC nasceu na ideia em 1970. Nossa. O Zite, nosso professor, que está vivo ainda. O Zite foi o primeiro que criou a capelania hospitalar no Brasil, pela Unicamp, meu irmão. Então, para você ver a seriedade da coisa. E de lá para cá, depois ajeitou a documentação, saiu a associação, enfim. E de lá para cá, as instituições foram crescendo. A ONC deu uma parada. Por quê? Porque não visualizava. Doutor Ulisses, já que você fez referência que eu trabalhei com ele, ele dizia o seguinte: todo homem precisa que tenham bandeiras de luta. Porque são as bandeiras que movimentam os homens. Não são os homens que levam as bandeiras. E agora a ONC tem uma bandeira de luta. Sabe? Me levantaram, me elegeram como presidente de nossa Assembleia no final de novembro, e com essa bandeira, primeiro, do ensino religioso. Segundo, para que nós possamos ter a capelania reconhecida. E por isso nós vamos em cima desses que são senadores, que vão se eleger senador agora, deputado federal, para que no próximo Congresso Nacional nós tenhamos a regulamentação da profissão de capelão. Porque aquilo que você falou, nem aposentadoria eu posso recolher. Por quê? Não tem. Natan, vamos para ONC agora, a sigla de Ordem Nacional de Capelania Cristã. É interessante que Deus transformou a sua vida, mas não mudou, Natan, ele te deu outra direção. Você continua fazendo política. Ora, você está numa entidade e eu quero até saber disso. Você considera também, não é um modo de fazer política à frente da ONC? Você sabe que outro dia eu estava falando disso. A primeira vez que eu levei uma pancada na cabeça numa assembleia, eu estava num movimento estudantil. E eu sempre fui contrário, no movimento estudantil, de você ter política partidária. Mas eu levantei e fiz um discurso maravilhoso naquela época, década de 80, antes de tudo aí que aconteceu. Fiz um discurso maravilhoso, tem que ter política e tal. Aí o professor, depois que eu desci, ele falou, professor de sociologia, me lembro até hoje, professor Escalato, chegou e falou, até, para de falar essa besteira. Que besteira? O que você quis fazer referência é política partidária. Política você vai fazer daqui até o final da tua vida, porque é a relação humana. Então é isso que você falou, sabe? Então eu pego os talentos e continuo fazendo a política de relação humana. E acontece isso que você falou, a maioria que eu converso, pô, mas você está nisso. Eu estudei durante 5 anos em São Paulo. Professor Walter de Lima Filho. Teologia, apologia, bibliologia. Das 7h30 às 10 na igreja dele, ali no Piqueria, e nós íamos lá estudando. Chegou a hora que Deus me levanta agora, eleito presidente da ordem. Primeiro eu fui vice-presidente da Sociedade Bíblica, você já esteve lá comigo. Adquiri uma experiência fabulosa, a Sociedade Bíblica apoia a ONC, isso é e uma instituição seríssima, sério, SBB, está né? fazendo 70 anos hoje. Quero até depois ver com você traz o professor Eni aqui. Uma alegria. Então, saindo da vice-presidência da Sociedade Bíblica, caiu na ONC. Os pares falaram que era hora de levantar. Consultei a Deus em oração. Isso é espetacular, Deus fala com você e ele falou, agora está na hora de você liderar a capelania. Por quê? Pode ser uma ferramenta fundamental para você que é pastor, ministério da igreja, ter essa capelania dentro de uma igreja para ir aos hospitais, às escolas, às prisões e muito mais. Agora é o que eu te falei, capelania empresarial, é uma das mais novas. Por que concorda? Você quer aumentar sua produção? Quero. Se o seu funcionário estiver em paz, não é bom para você? Ah, mas que paz? Ué, ele sofre as mesmas agruras que nós. Morre parente dele, tem meu filho doente. E o capelão está fazendo, não assistência social, que isso é parte de uma assistência social, está dando assistência religiosa. Paz de alma. Isso ninguém vende. Só alguém que é capacitado de falar. E
palavras que vão te dar paz na alma. Capelão. Bom, você falou dos objetivos maiores da ONC, né? Que é fazer o ensino religioso também ser implantado nas escolas, regulamentação da capelania, vocês estão em pleno recadastramento. Mas e o dia a dia, Natan? O que você está assumindo agora, né? É um início recente, mas para o dia a dia da ONC, o que você quer promover? Quais são as coisas extras, além das grandes bandeiras, dos grandes temas, o que você quer que a entidade aí tenha? Eu acho que uma mudança fundamental, que as pessoas perguntam para mim, eles falam, até quanto custa para você vir dar uma palestra na minha cidade? Eu não cobro. Eu só peço o seguinte, você quer me levar? Veja aí o transporte, é justo, a alimentação. Né? É justo, né? Porque hoje o povo já está, me desculpa a palavra, porra aqui, de A ou B cobrando para dar conferência, para dar palestra. Para que eu fale de Jesus? Olha, me foi dado de graça a salvação, então eu tenho que dar de graça a salvação. Isso não quer dizer que eu não tenho, que eu não vá nos lugares e que eu não receba essa oferta de bom grado sua. Não é isso. Mas qual uma das motivações que leva toda a minha diretoria a fazer? Nós estamos sendo requisitados para fazer isso que você está fazendo comigo. O que é capelão? Como eu posso divulgar? Fazer? Divulgar. E outra, a ONC não dá curso de capelania. É bom que deixe bem claro isso. A ONC, a Ordem Nacional da Capelania Cristã, não dá. Ela pode indicar capelães, mestres, para dar curso na tua igreja ou em algum outro lugar, e também cursos de especialização que nós temos em cada estado, pelo menos uma instituição ligada a nós, que pode ser uma instituição séria e que vai formar capelães sérios. Natan, agora um tema polêmico. Pode ou não pode? Pode. Não, você é amigo, Você é dirigente da nossa TV Bauru, dirigente da BCCom, da CESP. Dirigente que mais falta do que... Não, mas é eficiente. Quando vem, resolve. Meu Deus. Ajuda a resolver. Peraí, posso entrar em tema polêmico ou não? Vai, manda. Tô sendo transparente aqui que eu tô pedindo autorização. Manda. Então também não reclama. Não tem. Você me falou essa questão que é um tema polêmico, mas também é uma questão bem assim delicada, porque não tem como separar. Vamos supor o seguinte: existem cristãos que talvez chegam na capelania ou não necessariamente, que eles têm, por exemplo, uma formação em psicologia. É possível. E aí, a igreja, ela tem um bem que ela valoriza muito e defende muito, que é, por exemplo, a família. A esse sujeito, aliado com o conhecimento teológico, espiritual, mais o conhecimento científico, ele vira, por exemplo, um terapeuta familiar. Sim. É uma linha muito tênue entre aquilo que ele de fato recebeu de graça, sim, com aquilo que ele pagou 5 anos de faculdade. Sim. Opa. Aí esse sujeito familiar, aí ele vai em tal determinado lugar, cobra, eventualmente. Sim. Ele escreve livros. Sim. Aposto, creio eu, que o capelão de empresários, ora, se ele também está em algum momento ajudando a produtividade de uma empresa, ele pode ter uma remuneração em relação a isso. Sim. Então assim, você não tem nada contra isso. Explica só para nós entendermos. Deixa eu ficar por claro favor. para o telespectador. Isso é Hoje importante. eu represento a Ordem Nacional da Capelania Cristã. Eu não vou usar dessa representação, dessa visualização que você está me dando aqui para quase 75 cidades. Para vender uma palestra. Para vender uma palestra. Agora, óbvio, depois que eu saí de lá, aí primeiro, a Deus pertence ao meu futuro. Eu acordo toda manhã e pergunto, o senhor quer que eu faça essa agenda? E ele vai me dizer sim ou não. Então, existem sim capelães hoje que naturalmente são contratados por empresas, por time de futebol, capelão esportivo que eu estou te falando, time de vôlei, time de basquete, presta atenção, dá aquela paz de espírito. Tá? O psicólogo, o terapeuta, também. Não há nada de errado nisso. O que eu falei que foi me dado de graça foi a salvação. Essa eu dou de graça. Perfeito. Agora, se eu faço um curso especializado, né? Óbvio, tem o doutor André, advogado capelão. Ele dá assistência prisional. Preciso cobrar, até porque tem os honorários. Perfeito. Agora, o presidente da ordem, não. Eu não vou usar dessa presidência, os 2 anos de mandato, e se Deus permitir, se quiser que eu fique mais 2, para angariar alguma coisa. Tá bom? Livros, então, são necessários. São pouca literatura que tem. O nosso irmão Adriano Cruz tem um livro maravilhoso que lançou agora para a capelania escolar, que eu estou me lembrando. Coronel Gisleno, o capelão também, capelão militar do Distrito Federal, também lançou um livro maravilhoso. Existe pouca literatura. Você então, pensa um dia escrever? E você pensa um dia escrever? Sim. Só não vou falar agora aqui porque ainda está fechando as coisas lá. Mas entendi. Eu entendi. Digo mais ainda, hein?
Já estou vendo, equacionando e incentivo todos a fazer. Claro. Edinanei é capelão empresarial. Vai lá fazer o teu... E uma coisa que eu tenho para mim, nessa questão de que é muito tênue aquilo que a condição que Deus te deu ou aquilo que você conquistou, e no fim tudo Deus te deu, porque se Ele te deu saúde e possibilidade de pagar um curso, eu acho que tudo depende, essa é uma opinião pessoal, não sei se o Natan concorda, com o público. O público vai ganhar muito dinheiro, por exemplo, empresa. Ela vai ter um lucro a partir de um trabalho de capelania. Ora, nada mais justo comprar. Agora você vai ensinar pessoas um determinado ensinamento que o capelão pode dar e que a sua experiência profissional, de graduação, o público não pode, é um público mais carente. Faça de graça, poxa. É, claro. Agora, veja bem, eu vou dar agora no segundo semestre aula em 2 faculdades. Eles vão pagar hora aula. Claro. Porque você eles cobram matrícula, porque eles fazem a mensalidade. Estou entendendo perfeitamente. E aqui você passou os últimos 26, quase 27 minutos, dando uma super aula gratuitamente. Olha que legal. Amém. Espero ter alcançado Olha, a Natan, todos. antes de finalizar o nosso programa, quero muito agradecer. Só fazendo uma observação que eu devo fazer. Você falou que toda manhã se levanta e pede, Deus, você quer que eu vá nessa reunião? Então nós temos que pedir muito para Deus, porque eu acho que ele está falando para você não vir em algumas reuniões nossas, viu? Obrigado, eu estou rodando o Brasil. Eu sei, a gente sabe, te apoia e você é um companheiro que sempre nas horas mais importantes está conosco. Obrigado. Viu? E Alegria. espero sempre trazer uma palavra de Deus nas nossas reuniões, como eu tenho feito com o Fernando Mauri, com você. Nosso grande e líder. dando um pouco de paz para nós também. Uma alegria recebê-lo aqui, viu? Obrigado a você. E este foi o programa Mídia Cidadã, que hoje falou sobre capelania. Quer saber mais? Acesse o site da ONC, www.oncc.org.br. Eu quero convidar você a continuar assistindo a programação da TV Pública que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!